Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho. Deus abençoe a família, Deus abençoe cada um. Que Deus esteja presente na vida de vocês. Papai e mamãe que vão trabalhar, boa ida e bom retorno. Vamos lá? Primeiro vocês vão pegar essa folhinha aqui, ó. Vivendo nas primeiras vilas e cidades, tá bom? Vamos lá? Na leitura, nas primeiras vilas e cidades do Brasil, no período colonial, a vida dos seus habitantes girava em torno da atividade econômica que era desenvolvida na região. Assim, em algumas localidades, as pessoas se fixavam ao redor dos engenhos, em outras, das fazendas de criação de gado. Depois vieram as vilas que se formaram com a exploração do ouro. Quando o Brasil deixou de ser colônia, no ano de 1822, existiam cerca de 220 vilas e apenas 19 cidades. Marca aí para mim, gente, quando o Brasil deixou de ser colônia até cidades, né? Então, o número, né, de vilas foi aumentando, e já existiam 220 vilas e 19 cidades. Quando os portugueses aqui chegaram, né, em 1532, fixaram, né, as suas vilas, só existiam poucas vilas e 2 cidades, né? E então os portugueses foram cada vez chegando mais e aumentou essa quantidade de vilas e cidades. Dessas cidades, somente Salvador e o Rio de Janeiro eram de fato, tá, cidades. As outras, marca para mim também, só o Rio de Janeiro, já tinha até comentado isso com vocês, tá? Até cidades daí. As outras em quase nada se diferenciavam de vilas. Entre vilas e cidades havia pouca diferença. As cidades eram as vilas que cresceram e prosperaram e que dessa forma se tornaram a sede do governo na região, tá? As ruas dessas localidades eram estreitas e de terra. Marca para mim. Antigamente, né, não existia o asfalto. As ruas eram bem estreitinhas. Hoje a gente tem ruas mais largas. O esgoto produzido nas casas e o lixo, eles eram jogados nas ruas e nos quintais. Com o lixo acumulado, vinham muitos ratos, muitas moscas e com ele muitas doenças. Então, antigamente não existia coleta do lixo como existe hoje, né? Não existia um saneamento básico, né, naquela época. Então, tudo que, né, todas as necessidades, todo o lixo era jogado no meio da rua. E isso acumulava muitos insetos, muitos bichos e com isso muitas doenças. O abastecimento da água, tá? Eles conseguiam recolher água porque no centro, né, lá da praça tinha um chafariz público e ali todo mundo pegava água. O comércio existia principalmente através dos mascates, que eram os vendedores ambulantes, né? Esses mascates, que é vendedor ambulante, ele ia de uma cidade para outra. E quando a pessoa tinha familiares numa outra vila ou numa outra cidade, esses mascates eram os carteiros também, tá? Eles que levavam a encomenda, eles que levavam a carta para essa outra cidade. Então, eles, além de ir comprar, né, as suas mercadorias para vender, eles também eram um tipo de carteiro, tá? Ele vai falar assim: o comércio existia principalmente através dos mascates, que em suas idas e vindas com produtos levavam não apenas as encomendas, mas também bilhetes, principalmente entre moradores do campo.
e os moradores das vilas e cidades. Na maioria das vezes eram recados, pois poucos sabiam ler e escrever. Marca esse parágrafo para mim. Havia geralmente um pequeno comércio no centro das povoações, que contava com apenas lojas de roupas, ferramentas, louças e etc. Às vezes até uma botica. Antigamente chamavam a farmácia de botica, tá bom? E os remédios, esses boticários, vamos chamar assim, eles que faziam os remédios, né, com ervas medicinais, eles faziam, a pessoa falava assim, eu tô com uma dor de cabeça, aí ele fazia um remédio, né, vendia esse remédio que ele produzia. Essas comunidades se organizavam em torno da praça central, onde eram realizadas festividades e onde estavam localizados edifícios públicos como a Casa dos Governadores, a Casa da Câmara, a Cadeia, o Pelourinho e também a Igreja. Eu quero que vocês marquem para mim esse quadro. O que é a Casa da Câmara? Era o local onde se decidia a administração local. Todas as decisões políticas e administrativas aconteciam nesses locais. Por exemplo, a cobrança de impostos, salários pagos aos funcionários. O que era o Pelourinho? Marco inicial de uma povoação, construído em pedra ou em madeira. Nele eram pregados avisos e ordens. Depois passou também a ser o local usado para castigar as pessoas em praça pública, principalmente os escravizados. Logo em seguida, você tem um exercício, né? 2 folhinhas aí com exercícios para que vocês possam fazê-los, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais uma atividade.